Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e estamos iniciando mais um react da coletiva pós-jogo do Abel Ferreira. Ontem o Palmeiras apenas empatou com o São Paulo por 0-0 no Allianz Parque. A pressão começa a ficar cada vez mais intensa, não só sobre os jogadores, mas sobre a comissão técnica, sobre a diretoria. E imagino que o Abel tenha dado essa coletiva sob essa pressão. Como eu costumo fazer, eu não assisti a coletiva, então eu vou reagir aqui ao que ele falou de bate-pronto, como sempre. Mas já ouvi alguns comentários, principalmente dos padrinhos do Verdazo, nos nossos grupos de WhatsApp, sobre o que o Abel falou. E então já ganhei alguns spoilers. Mas vamos ver exatamente as palavras que ele usou, o contexto das respostas e o grau de insatisfação do Abel com o time, com a diretoria, com os reforços. Vamos ver o que ele fala sobre isso e vamos ver o que a imprensa perguntou também. Vamos lá. Abel, boa noite. Eu gostaria que você fizesse uma análise, por favor, das mudanças hoje do time do Palmeiras, dando a possibilidade do Gabriel Menino começar como titular pela primeira vez na temporada, se agradou, se ele obedeceu aos seus pedidos, e também sobre o Rony e o Dudu, a posição invertida dos dois no primeiro tempo, e o quanto você tem conversado com o Rony nesse processo de readaptação dele saindo da posição de centroavante para atuar aberto novamente pelas beiradas. Obrigado. Olha, falando do Rony, ele apareceu no centro e fez um golo, né? Acho que estava fora de jogo, mas mais um, né? E vão três, sendo que um deles temos muitas dúvidas em relação a onde o VAR pôs a linha, mais à frente, bastava ter dito mais à frente uma vez, se calhar tinha valido o golo, mas em relação ao Rony é uma posição que ele conhece e portanto ele pode partir da esquerda ou da direita, mas chega sempre com mais com centroavante, portanto as dinâmicas estão lá, os jogadores estão em posições diferentes, o Endrick por dentro, mas o Rony faz muito bem essas duas posições, quer a 11, quer a 7, quer a 9, qualquer uma delas onde a equipa precisar, e seguramente que ao longo da época vai precisar, porque precisamos de jogadores na frente com energia, outros temos que trabalhar, temos que ter paciência e esperar, e portanto contamos com ele para as duas posições. A inverter o Rony pelo Dudu tem a ver com muitas vezes o tipo de cruzamento que queremos. Sabíamos que o nosso adversário, e eu já tinha dito isso, às vezes eu não sei qual é a avaliação que vocês fazem dos clubes. Eu às vezes ponho-me a pensar, São Paulo foi finalista connosco do Paulista, foi finalista da Recopa, foi semifinalista da Copa, realmente no Brasileirão não teve mal, mas no resto, para mim, fez um excelente trabalho. E portanto sabíamos que ia ser um jogo difícil, de uma equipa muito bem treinada, muito bem organizada. Eu particularmente gosto do Rogério Ceni, a forma como ele monta as equipas, da forma como ele bloqueia os adversários, e hoje bloqueou-nos bem. Mas isso também nos obriga a nós a ter que ser melhores. Quanto melhor for o nosso adversário, melhor temos que ser nós. Mas foi um jogo muito, muito disputado. Eu acho que para início da época, este tipo de jogos onde a emoção, a intensidade é forte, nem sempre as execuções foram boas. Acho que falhamos alguns passes sem pressão, que não é normal, mas erros não forçados, sobretudo no último terço também, cruzamentos de bola aberta que tem que passar o primeiro homem, e nós hoje não fomos tão eficazes. É verdade que fizemos um golo, mas estava fora de jogo e muito bem anulado. Portanto, basicamente era isso. Não tenho muito mais nada a dizer em relação à pergunta que me fizeste. Bom, o Abel falou várias coisas, né? Primeiro sobre o Rony. A gente sabe que o Rony está jogando de ponta, mas ele é aquele ponta que afunila, né? O cara que dá a largura, o ponta que dá a largura é o Dudu, do lado onde ele estiver. Do lado oposto, quem dá a largura é o lateral. Então, se o Dudu está na ponta esquerda, o Rony vai para a ponta direita e o Marcos Rocha avança. Foi o que aconteceu hoje no primeiro tempo. É uma inversão assim, muito simples. E o Abel mencionou por que ele faz isso. Eu fiquei realmente curioso. Por quê? Sabe?
Só mudar por mudar? Não. Tem a ver com o tipo de cruzamento que ele quer, depois de ter analisado alguns aspectos da defesa do adversário, tanto do marcador quanto do posicionamento lá dentro da área das torres que estão protegendo o goleiro. Então, eu imagino que a análise de desempenho deve ter feito algum tipo de estatística, algum tipo de levantamento, falar assim, ó, tem mais chance de sair gol se o cruzamento vier do Dudu pela direita, beleza. Ou se vier do Dudu pela esquerda ou do Marcos Rocha pela direita. Aí não sei qual foi a análise que eles fizeram. Beleza. Explica um pouco o porquê da inversão, coisa que ele já tinha tentado no segundo tempo contra o Botinha, no jogo anterior, vocês devem se lembrar. E o Rony com essa característica de ser um ponta que joga aberto, mas afunila até para dar passagem para o lateral, ele sempre chega no segundo pau para finalizar, para escorar. E dessa vez não foi nem no segundo pau, ele estava no primeiro pau e escorou bem uma jogada que o Endrick fez uma diagonalzinha e recebeu a bola na lateral da área e cruzou rápido. O Rony só tem aquela enorme dificuldade de permanecer dentro da linha de jogo, né? Ele não consegue ficar atrás do zagueiro, ele sempre fica no limite e muitas vezes ele passa desse limite. Aliás, muito mais vezes ele passa do limite do que ele consegue ficar dentro dele. E é uma coisa que o Rony precisa evoluir. Precisa treinar melhor, precisa, sabe? E é difícil. A gente aqui fora, a gente fala, pode ficar impedido. É difícil, não é fácil. O jogo é muito dinâmico, é muito rápido. E são milímetros. A gente está falando de um espaço muito curto que ele tem que controlar. E você não controla o movimento do adversário. Mas tem treino para isso. Então o Rony tem que controlar esse ímpeto dele na hora de se posicionar. Quanto mais cedo ele aprender a fazer isso, mais resultado o Palmeiras vai ter. Ele reclamou um pouco de arbitragem. O Palmeiras já fez 3 gols esse ano, 3 anulados pelo VAR. Desse jogo contra o São Paulo ele disse que estava ok, mas reclamou de jogo anterior, com razão. Aquela coisa de posicionamento de linha, mais para cá, mais para cá, mais para cá. Parece que enquanto o gol não vale, tá bom. Se o gol for valer a partir daqui, não, recua um pouco essa linha aí. Parece isso, né? Arbitragem da Federação Paulista. Aliás, ontem a dona Edna, todos os lances discutíveis. Eu não consigo apontar nenhum lance que você fala assim, ela errou contra nós indiscutivelmente. Mas um monte de lance discutível, todos para o São Paulo. Então, quando é assim, é complicado você, sabe, achar que a arbitragem foi normal. Não foi normal. Foi uma arbitragem fraca, ruim e tendenciosa a favor do São Paulo e o Abel está correto em reclamar. Vamos ver o que ele vai falar de... Ele elogiou o São Paulo, disse que o São Paulo não é tão ruim assim. Abel, o São Paulo é fraco. O Palmeiras tinha que ter ganho ontem e ganho bem. É começo de temporada para nós e para eles também. Claro que o discurso, como sempre, ele protege seus jogadores. Mas vamos lá, vamos combinar. Ontem era jogo para o Palmeiras ganhar do São Paulo e ganhar bem, assim como tinha que ter ganho bem do São Bento. Então o Palmeiras está devendo. Abel, tudo bem? O Palmeiras... Menino, desculpa, falaste muito bem do Menino. Deixa-me só... Eu sei que vocês também gostam de saber tudo e eu não me importo de explicar, uma vez que me não dou entrevistas e as entrevistas que eu dou é aqui, portanto vocês têm a oportunidade de me perguntar o que quiser aqui, não tenho que dar entrevistas exclusivas para ninguém, vocês aqui, quem quiser chega aqui e pergunta-me o que quiser. O Menino, nós já conhecemos o Menino, sabíamos o que é que o Menino nos dá, jogou ano passado nos jogos decisivos, quando o Danilo faltou, e portanto nós sabemos o que é que o Menino nos dá. E temos 2 jogadores que chegaram o ano passado, um que vem de uma lesão grande e longa, que foi o Jailson, e outro que nós também queremos ver numa posição mais recuada, na posição de 5, e nós
Fizemos aqui uma inversão, se tu reparares, nós com o Danilo, deixámos mais o Danilo a construir sozinho à frente dos 2-3 jogadores que temos ali, uma construção 3-1, e agora fazemos 3-2, para ter ali uma ajuda maior. Portanto, nós já sabíamos o que é que o Danilo nos dá, o menino nos dá, nós sabíamos disso, porque já tinha jogado e jogou o ano passado com estes mesmos jogadores aqui em jogos decisivos, portanto também tem essa experiência. Só que eu entendi que nestes primeiros jogos deveria haver quer o Atuesta, quer o Jailson, até para lhes dar ritmo de jogo e competitividade, porque é assim que a gente a ganha, e portanto está tudo dentro daquilo que era a nossa planilha, e o menino fez, na minha opinião, um excelente jogo, e tirei-o, e se calhar podia ter aguentado mais um bocadinho. Acho que se calhar até foi cedo demais, tirei-o cedo demais, mas é um jogador que nós conhecemos bem e que, na minha opinião, hoje fez um bom jogo. O Gabriel Menino, ele mesmo mencionou em redes sociais ou em entrevista, que ele foi bem. O Abel tá falando que ele foi bem. Desculpa, ele não foi bem. Eu assisti o jogo com visão ampla ontem e ele deixou um monte de espaço. Luciano deitou e rolou. Quer dizer, não deitou e rolou porque esse também é outro jogador enganador, né? Eu admito até que eu já fui enganado pelo Luciano. É um jogador enganador do elenco do São Paulo, que poderia ter feito muito mais ontem pelo espaço que ele teve, deixado pelo Gabriel Menino, que está tentando entender o que o Abel está pedindo dele. E o próprio Abel falou, ó, a gente mudou um pouco em relação ao que era ano passado. Eu ainda estou com um pouco de dificuldade de identificar isso, até porque mudaram as peças. O Danilo a gente já sabia exatamente o que ele ia fazer. Como são jogadores diferentes, a gente não sabe se é o jogador que está com um problema, se é um esquema diferente, e o Abel acabou de dar uma dica. Ó, na saída de bola a gente não está mais fazendo com 3-1, está fazendo com 3-2. O Zé recua um pouco para ajudar o 5, que no caso ontem foi o Menino e nos jogos anteriores tinha sido o Jailson. Então, ó, mais uma dica que o Abel dá do que ele está fazendo de diferente esse ano em relação ao ano passado. Mas sem a bola, o Gabriel Menino foi muito mal. Não foi nem com a bola, não foi nem nesse esquema de saída de bola, de construção. Foi sem a bola. Ele não deu combate como ele poderia ter dado, como ele deveria ter dado. Abel, tudo bem? Nesses primeiros 3 jogos você colocou um time titular do Palmeiras em cima desse planejamento que provavelmente a comissão técnica fez. A minha questão é a seguinte, o time titular que vai disputar a final da Supercopa do Brasil, ele jogou até agora e provavelmente vai ser preservado no meio de semana, e se isso aconteceu, como que chega fisicamente? Você vê que o timing de bola dos jogadores hoje já estava melhor do que na partida anterior. Para você chega competitivo, forte para brigar pelo primeiro título da temporada? Chega o mais forte possível, isso eu te garanto. São jogos diferentes onde muitas vezes você chega forte para o jogo, chega o mais forte possível. É uma outra maneira de dizer não chegamos forte. A gente chega o mais forte que dá, mas não chegamos forte. Tu podes não estar tão bem fisicamente, mas o lado mental, o saber que está um título em disputa, tu vais superar todas as dificuldades, os sacrifícios que vais ter que fazer durante o jogo. Agora, vamos ver, não sei se vou poupar ou não a equipa, eu sei que é uma boa pergunta, mas não te posso dizer, não é? Do outro lado também está um adversário que quando eu acabar de falar seguramente que vai ouvir tudo aquilo que eu disse, porque eu sei, conheço bem quem está do outro lado, não é? Antes de eu ser treinador ele já era, não é? Portanto vai ser surpresa, não é? Vamos ver, como eu te disse, jogo a jogo, perceber como é que está a nossa equipa, perceber como é que vamos recuperar deste jogo, perceber que daqui a 2 dias temos jogo outra vez, que temos que jogar para ganhar, ponto, e vamos escolher aqueles, como te disse, que eles estiverem melhores para nos garantir, ou pelo menos para lutar pela vitória, que é isso que fazemos. Não sabemos se vamos ganhar, mas vamos lutar sempre para ganhar no próximo jogo. E depois faz-me fazer outra vez essa pergunta e eu vou-te dizer, mas vou deixar isso em aberto, ainda não sei. Logicamente vocês são todos inteligentes, não poderá haver aqui duas dúvidas, 3, não mais que isso, mas vamos deixar para o dia de jogo. Saiu pela tangente, saiu muito bem, não tem nada que dar dica pro treinador do Ituano, nem sei quem é o treinador do Ituano, se vai com o time titular ou não, mas mostra que ele está preocupado com o jogo do Paulista, de não dar dica pro treinador do Ituano para tentar ganhar do Ituano, quer ganhar, não é só treino, não é só
joguinho de pré-temporada, quer ganhar, então tá fazendo segredo e tá levando a sério a competição. Isso é muito bom. E com relação a jogo de Supercopa, ele falou assim, ó, quando for troféu em disputa, a motivação é outra, coisa muda, e aí, é claro, a gente sabe que os nossos jogadores estão acostumados a disputar título, a ganhar título, então a gente espera que a postura em campo seja mais assertiva do que foi ontem. Ontem o Palmeiras jogou jogo normal e não era um jogo normal, era clássico. O Palmeiras jogou muito normalzinho ontem. Tinha que ter tido aquele algo a mais. Abel, boa noite. Eu queria falar um pouco sobre acelerar e cadenciar jogadas em diferentes momentos do jogo, porque a gente reconhece o Palmeiras como um time que acelera muito bem o jogo, não só correndo, mas também com a bola correndo, né, com um passe longo e tal. E quando a gente pega os números do jogo de hoje, por exemplo, 27 cruzamentos errados, 20 lançamentos errados e só 26 passes errados ao longo do jogo. Você acha que em alguns momentos falta um pouco mais de paciência para circular essa bola? Ou você prefere que o Palmeiras peque por essa aceleração em demasia do que para ficar trocando passos sem avançar? Eu sei que estavas aqui, mas nunca te fiz essa pergunta. Tu trabalhas para que... Rádio CBN. Muito bem. Grande pergunta que fizeste e muito bem observado. Faltou mesmo isso que tu estás a dizer. Tempo. Os jogadores têm que entender. Nós somos uma equipa vertical no momento que rouba a bola, mas no momento em que estamos a construir temos que circular mais a bola, temos que atacar com mais paciência. Tentar atacar para criar os espaços que nós queremos através da posse de bola. Ou seja, a posse de bola é uma ferramenta que nos permite desequilibrar o adversário. E estou completamente de acordo com aquilo que tu disseste. Tivemos vários erros não forçados, eu falei isto anteriormente, vários erros não forçados e muito precipitados que rapidamente querer alguma ansiedade de querer ir rapidamente para o golo com o adversário muito bem posicionado, muito bem estruturado, e nós tínhamos que fazer exatamente o contrário. Quando o adversário está bem organizado atrás da linha da bola, sobretudo em processo ofensivo ou propor jogo, como vocês chamam aqui, precisa ter mais paciência, tem que haver mais tempo de jogo, não dá para ir na mesma velocidade. A transição é muito mais rápida, 3, 4 passos estás a finalizar. Quando estás a preparar um ataque posicional, tens de trabalhar muito mais tempo a bola, levar lá à direita, ir dentro, dá dentro, forçamos, não dá, toca atrás, vai à esquerda, não dá, continua a ficar com bola, até porque estava muito calor. Isso para mim foi um dos problemas nossos, sobretudo na primeira parte, foi querer rapidamente recuperar a bola, mesmo quando a recuperávamos atrás num chutão do adversário, num jogo mais direto, e ela caía nos nossos zagueiros ou no nosso goleiro, nós rapidamente entrava no corredor direito e queríamos forçar logo. E quando o adversário estava completamente fechado, corredor fechado, onde pedia um passe frontal, um passe recuado, para irmos à procura ou dentro ou do lado contrário. E nós na primeira parte não conseguimos de todo e por isso há muitos erros precipitados, sim. Concordo em absoluto com o que tu disseste. Muito bom, né? Esse tipo de discussão. Então eu queria renovar aqui os cumprimentos à imprensa por ter feito uma pergunta boa. Quando eles fazem pergunta ruim, a gente detona, mas quando eles fazem boa, a gente aplaude também. Boa proposta de pergunta, de tema, né? Mas a resposta parece óbvia. Ora, se o adversário, se há condição de fazer um ataque rápido, em transição, famoso contra-ataque, 2, 3 toques e tenta colocar o nosso atacante na cara do gol. Não dá, tá fechado, a recuperação foi lenta, deu tempo deles fazerem a transição defensiva deles, tem que rodar, tocar até achar o espaço. Qual é o problema? Qual foi o problema? Ansiedade? Talvez a ansiedade do jogador de querer fazer logo, de querer resolver logo, pressão da torcida. Mas aí o nosso jogador tem que saber responder. E isso vem com confiança. Então ter a confiança de que não, calma, vamos rodar essa bola aqui até achar o melhor espaço, porque a defesa deles é fraca. Tá bem montadinha e tal, mas os caras são ruins, são fracos. Vamos lá. Ferrarese, Wellington, Rafinha na lateral direita. Por favor, dava para ter feito coisa melhor. Então faltou, acho que confiança, mais do que sobrou ansiedade, eu acho que faltou confiança aos jogadores do Palmeiras de que se a gente rodar essa bola, se a gente, sabe, buscar o melhor momento e o melhor espaço para dar o bote, em vez de tentar forçar de qualquer jeito, a gente vai ter resultados melhores. Então essa confiança também eu imagino que venha com o tempo. A gente está correndo contra o tempo.
Porque no futebol precisa de tempo para vir resultado e às vezes a crise chega antes que o resultado. Então é um ponto de atenção que a gente tem que ter na sequência dessa temporada e a gente tem um ponto de inflexão forte no próximo sábado. Você falou sobre tempo, eu queria falar um pouquinho do tempo do Endrick. O Endrick é um menino muito talentoso, né? O Palmeiras teve também muito preparo para lançar o Endrick. A gente vê ele também, obviamente, até pela idade que tem, pela questão de maturidade que vai se tornando ao longo do tempo, mas que estágio que está o trabalho de vocês com ele, né? A gente sabe que, como ele é um garoto, o trabalho continua independente da situação dele, até para cada jogo, a cada momento, também segurar um pouquinho, às vezes, a ansiedade. É mesmo isso. Eu sei que todos as conferências me perguntam do Endrick. Eu já nem sei o que é que veio dizer mais do Endrick, não é? É um jogador do elenco. Nós temos o mesmo cuidado com ele que temos com os outros. É um miúdo muito focado, muito empenhado e vai continuar a seguir connosco no grupo. Não tenho muito mais nada a dizer. Não gosto muito. E começa a ser uma pergunta muito repetitiva. O Endrick, nas 3 conferências que tive, me perguntam-me do Endrick. É do Palmeiras, não é? Pelo menos nos próximos 2 anos é aqui que ele vai continuar a crescer e a evoluir, e nós estamos aqui para o ajudar e contamos com a qualidade e com a ajuda dele. Abel aqui, Boa noite. É um início de temporada atípico, né? Porque tivemos um mês de pré-temporada esse ano, devido à Copa do Mundo. E já é de costume da Federação Paulista de Futebol colocar clássicos nas primeiras rodadas. Tudo bem que tivemos já uma pré-temporada por inteira, mas colocar clássico já na 3ª rodada não prejudica o espetáculo? Não, clássico é clássico e bons jogos e jogos deste nível, e quero agradecer aqui aos nossos torcedores, mais uma vez obrigado pelo apoio, casa cheia, para nos ajudar, apoiaram até ao fim, eles sabem o quanto nós nos dedicamos para lhes entregar vitórias, para lhes entregar resultados. Hoje não foi possível, fizemos golo, mas estava invalidado. Não, olha, a mim como às vezes eu fico, não é preocupado, é que lanço um desafio, é assim, a Supercopa estava marcada para domingo e foi marcada para sábado. Porque é um horário nobre, Nós, o clube internamente, atempadamente, sabia quando é que ia ser a Supercopa e mandou, porque o nosso clube tem uma coisa, eu não sei se é boa ou é má, mas quando é para reclamar, nunca reclama publicamente. Vai sempre através do e-mail, não é? É da arbitragem, vai por e-mail, é tudo por e-mail. E não pode ser. Basta, não é? Treinador treina, jogadores jogam e a direção tem que dirigir. E dirigir é posicionar-se. Quanto tempo que a gente fala que falta bastidor para nossa diretoria? Vocês que acompanham o nosso trabalho aqui, quanto tempo a gente fala isso? Então, enquanto os resultados estão vindo, o Abel tá quietinho, fala assim, vou treinar o time, falar do futebol. Quando começa a ter problema, o Abel fala assim, vamos lá, bastidor, vamos lá, diretoria, né? Vamos ver o que ele vai falar. Passaram-se hoje coisas no jogo, que eu acredito que a nossa direção se vai posicionar ao que se passou no jogo. Não pode ser só mandar e-mail, não pode ser só. E nós atempadamente pedimos que este jogo e que o próximo tivesse um intervalo de 3 dias. E dava. Qual foi a resposta? Não, porque o horário nobre é domingo às 4 horas. Eu pergunto, se o horário nobre é domingo às 4 horas, porque é que a Supercopa é assim que se diz, não é? Não é no domingo às 4 horas e é no sábado. Eu só gostava só que me explicassem para eu tentarem realmente perceber o que é o horário nobre aqui. Eu tenho a certeza absoluta, que eu marquem aqui horas de marcar a hora do jogo, os apaixonados, porque isto é um país apaixonado de futebol, vai ver o jogo, ou antes da novela, ou depois da novela, ou à meia-noite, ou às 2 da manhã, ou às 4 da tarde, ou às 6 da tarde. Aqui a televisão tem que entender isso. É horário nobre. As pessoas que gostam do futebol vão ver o futebol a qualquer hora, a qualquer sítio. Se tem que atravessar o mundo para ir ver o Brasil jogar na China, vai. E as pessoas têm que parar de dizer, não, a televisão não é a televisão que paga, a televisão faz isto. Temos que ser só coerentes. Né? Eu não é ser resmungão, é ser exigente. Eu gostava que me explicassem a mim porque é que no último jogo, quando o goleiro do adversário, do Botafogo, pegou na bola e o Gomes passou à frente, levou amarelo. A 2 metros, levou amarelo.
certo? E porque é que hoje o zagueiro do São Paulo, por 2 vezes, atrasou a saída de bola do Everton e não levou amarelo? Eu não preciso mandar mails. Porquê? Eu só queria saber qual é o critério. Que era o que eu estava a falar com o quarto árbitro. Estava a perguntar, mas qual é o critério? Porque é que me deram amarelo ao Gomes no último jogo e hoje aqui o Everton quer pôr uma reposição rápida de bola e é impedido e não leva amarelo? Só gostava de saber porquê. Qual é o critério? Porque é que o Gomes levou lá e aqui não levou? Só porquê? Só quero saber porquê. O resto, eu vou errar, os árbitros vão errar, os jogadores vão errar, os dirigentes vão errar, está tudo certo. É só para tentarmos todos melhorar, fazer o mesmo, mas melhor. Por quê? Porque falta bastidor, né, Abel? Qual é o critério? O critério é nenhum. Não há critério. A gente sabe como funciona a arbitragem, funciona na base da pressão de quem grita mais no bastidor é menos prejudicado. Tem uns que já são naturalmente protegidos. Então o Palmeiras, como não é um desses, precisa se proteger contra esses favorecimentos naturais. E isso se faz com o bastidor, só que nossa diretoria nesse momento parece estar muito mais preocupada com eleição para conselho, está se preocupando com política interna, em suspender sócio, e não faz bastidor, não reforça o time, não reforça o elenco. Então, talvez seja esta a crise mais intensa por que passa a gestão da Leila Pereira desde que ela assumiu há um ano atrás. E quanto mais críticas ela recebe, pior ela reage, porque a gente sabe que ela tem um ego, digamos, bastante pronunciado. Vamos ver como ela vai presidentar nesse momento de crise. Porque é muito fácil ser presidente quando o time está redondinho, o time está voando, o técnico está com tudo na mão, está conseguindo resolver tudo. Quando o técnico começa a ter problemas como o Abel está tendo agora, sobra para a diretoria, porque o Abel, se ele recebeu todos os créditos pelas conquistas do ano passado, não é ele que é o culpado pelos problemas que estão acontecendo agora. Então agora a diretoria tem que mostrar serviço e tem que reagir. E tem que focar onde realmente importa. Parar de ficar com picuinha em política. Por isso que eu saí da política do Palmeiras. É uma coisa muito desgastante, muito duvidosa. E então a nossa presidente, claro que tem que fazer política, porque a presidência é uma atividade política, mas não é a principal. Ser presidente, presidentar um clube como o Palmeiras envolve ter bastidor e reforçar o elenco quando necessário, como agora está muito claro que é necessário. Abel, boa noite, aqui à sua esquerda. Você falou do torcedor e quando acabou o jogo, você já estava no vestiário, mas houve alguns torcedores que protestaram, pedindo aquilo que a gente já vem perguntando já desde as primeiras coletivas em relação ao reforço, mas houve a crítica pública dos torcedores hoje querendo o jogador, uma crítica direta e expressa à diretoria também. Então eu queria saber de você, como líder, como esse tipo de crítica vindo do torcedor, que é o principal público, né? É o principal interessado ali, é para quem vocês jogam, chega em relação ao vestiário. A crítica não eles deixaram claro, em nenhum momento foi crítica a jogadores, mas foi pedido de jogadores e uma crítica à diretoria. Então, como isso pode chegar, ou se isso chega ao vestiário de alguma forma? Assim, eu acho que nós já vos demos provas a todos vocês que nós pode estar a chover, a trabalhar fora, que nós seguimos o nosso caminho. E não é por acaso que nós, nos últimos tempos, temos conseguido endireitar o clube a todos os níveis, não é? Quer no aspecto financeiro, quer no aspecto desportivo. Portanto, o que eu posso dizer é que o clube está a fazer um esforço tremendo para poder trazer jogadores, mas como eu vos disse, ou eu não quero, e se calhar cometi alguns erros no passado, eu quero jogadores prontos, jogadores que venham fazer a diferença. Porque se vier jogadores para nós continuarmos a ter que os potenciar e formar, eu vou abaixo à base e jogam os moleques da base. Certo? Portanto, eu não tenho problema nenhum com ser medalhão, não. Nós queremos, se é para continuar a perder tempo a formar jogadores, como foi o Danilo, como é o Hendrick, não é? Porque isso custa muito contratar jogadores e dizer, sabemos que vocês sabem quanto é que o Real Madrid pagou pelo Hendrick, não é? Sabem quanto é que nós pagamos, por exemplo, pelo López.
Conseguem comparar a diferença? Pronto. A diferença, qualidade, valor está aí. E nós temos que ter tempo com o Lopes, temos que lhe dar tempo, temos que o ensinar, temos que potenciar um jogador, potenciar. Uma coisa é rendimento. Nós queremos jogadores que não haja dúvidas para ninguém. Que cheguem aqui, se forem contratados, se o clube conseguir contratar, que cheguem aqui e que não precisa de ser o treinador a dar o aval. Não pode haver dúvidas para ninguém. Quando nós contratamos um jogador, que fique claro aqui para todos, não contratamos jogadores para o treinador. O treinador é um funcionário do clube, nós contratamos jogadores para um clube. Quando entra aqui um jogador, ele tem o aval do treinador, tem o aval da presidente, tem o aval do diretor desportivo, tem o aval do scouting. Quando entra aqui um jogador, tem o aval de todo mundo. Não é só do treinador. Eu sou funcionário do clube, nós contratamos jogadores para o clube. E como te disse, se é para contratar jogadores com potencial, vamos dar oportunidade aos moleques de jogar. Com potencial é os de baixo. Prontos. É os que quiserem vir e que o clube conseguir contratar. E sei que o clube está a fazer um esforço para trazer esses jogadores. Mas, do mais, o que eu tenho a dizer aos nossos treinadores é fiquem calmos e tranquilos. Eu não consigo entender alguma ansiedade fora. Não consigo entender. Vocês veem clubes como o Liverpool, né? Está lá tudo, e o ano passado não ganharam nada, com o mesmo treinador, com os mesmos jogadores. Eu já vos disse, nós não vamos ganhar sempre. É bom que as pessoas entendam, não vamos ganhar sempre. A gente gosta só de comer filé mignon, mas às vezes tem que comer uma coxinha de frango, né? E nós temos que andar sempre por aqui, é dar o nosso melhor com os recursos que temos, e até agora eu acho que o clube tem seguido o caminho da estabilidade, o caminho da organização, o caminho da competência, para não cometer erros do passado, né? Para não cometer erros do passado. E portanto temos que ser muito criteriosos nas contratações que fazemos. Eu entendo os torcedores, mas se vierem e queremos que venham, não muitos, como eu vos disse, eu acho que vocês são inteligentes, eu disse-vos assim para ficar claro: se não sair ninguém, não precisa de entrar ninguém. Se sair, nós precisamos que entre. Portanto, eu falei em 2 jogadores, não mais do que isso. Tem que vir trazer qualidade e acrescentar. Senão, vamos a continuar a apostar na base, porque o clube pode não conseguir contratar por vários motivos. Queremos este jogador porque já aconteceu, eu quero este, eu gostava deste, não quero vir, é muito caro, não pode, não dá. Temos que passar para o plano B e depois para o plano C. E a experiência diz-me, quando passamos para o plano C, precisamos de tempo. E no futebol, tempo aqui não há muito tempo. O futebol é resultado, não é? É a diferença da formação da base, que tem feito um excelente trabalho. É formar, potenciar, para chegar aqui, render. Aqui é rendimento. Aqui não há negócio, é render. E em relação a isso, eu acho que o clube está no caminho certo e as pessoas têm que ter um bocadinho de calma. E não é pessoas, é preciso identificar quem é que está a pedir reforço. Quem é que é? É o torcedor? Quem é que é? Temos de ser muito específico quando dizemos o torcedor do Palmeiras. Mas que torcedores do Palmeiras? Não é só isso. Essa última parte tem muito a ver com política também. Mas é o que a gente está falando também há já algum tempo, quem acompanha nosso trabalho sabe. Sai o Danilo, tem que trazer um igual ou melhor. Porque o Danilo é titular. O Danilo é peça indispensável. Ah, mas tem que sair para o Nottingham Forest. Está na hora dele sair, para a carreira dele. Tá bom. Indispensável, dispensa. Mas traz um igual ou melhor. Nesse caso, se não fizer isso, o time perde rendimento. E ele falou exatamente o que a gente mencionou no pós-jogo. Precisa de tempo, mas às vezes a crise chega antes, que é a evolução. E para que isso não aconteça, precisa de resultado. Futebol é resultado. A gente pode até analisar, está jogando bem, está jogando mal, o resultado veio, o resultado não veio. Mas a crise, a cobrança, ela vem ou deixa de vir pelo resultado. O Palmeiras precisa de resultado. E precisa de jogador pronto, porque não temos tempo para ficar desenvolvendo. Vamos apostar no Lopes. Não, o Lopes, beleza, ele está aqui, ele vai crescer. Só que para conseguir o resultado agora, para não deflagrar uma crise, a gente precisa de resultado. Então precisa correr para o mercado. E não só para o Danilo, mas também para o Rony. Porque o Rony é um cara que vai... Na verdade, o Endrick substitui o Rony e o Rony substitui o Scarpa. Então o Rony teria que estar performando, não da mesma forma tática, mas
não deixar cair o nível técnico do time com a saída do Scarpa. E o Rony está devendo muito tecnicamente esse ano. Então ele começa a perder relevância como titular. O Rony, que todo mundo adora. E eu gosto muito do Rony também. Mas o Rony não está entregando. Só aquela coisa que o torcedor sempre fala. Pô, não precisa jogar muita bola, não. É só correr, mostrar vontade que tá bom. Não tá. Porque se a gente tivesse 11 Rones, eu não sei se a gente chegaria onde a gente quer. Ia ser um time que ia lutar até o fim, mas falta qualidade. O Rony tem problemas técnicos. Que ele compensa quando tá time todo azeitadinho. E não é o caso. Então a gente precisa sim de um ponta. Um cara para jogar aberto. Pode ser afunilando, pode ser jogando aberto. Pro Dudu jogar afunilando do outro lado. O Dudu sabe fazer isso também. A gente precisa de um grande atacante. Porque o Rony está deixando a desejar. E o Endrick é o Endrick. Abel, boa noite. Ontem, após o jogo do Flamengo, o Everton Cebolinha deu uma entrevista e foi questionado, né, sobre a Supercopa do Brasil, como ele avaliava o Palmeiras, e ele respondeu, falou, pô, por enquanto eles não contrataram ninguém e tomara que fique assim. Então, eu queria que você falasse, né, a respeito dessa situação, se para o adversário pode parecer que, evidentemente, com as saídas de Danilo e Scarpa, o Palmeiras baixou um pouco a guarda, e você acabou de falar a respeito das categorias de base do Verdão, mais uma vez o time na final da Copinha, e alguns jogadores estão se destacando bastante, e entre eles eu queria falar a respeito do Pedro Lima, um jogador que começou na base do Palmeiras como zagueiro, virou primeiro volante, hoje ele faz o papel de 8, pode até ser um 8,5, né? Um segundo volante / um armador nesse time da base. Com a saída do Danilo, o Pedro Lima ele começa a ganhar um olhar também para quem sabe num futuro próximo ter uma sequência com vocês? Olha, são moleques que todos eles já treinaram connosco. Por exemplo, nós no início, na planificação desta pré-temporada, vocês viram nós a jogarmos com o Vítor, o zagueiro, não viram? Viram aqui a fazermos com o Vítor. Viram nós a jogarmos com o Ponta, o Riquelme, não viram? Viram nós a jogarmos com o Iberaba, o médio defensivo, não viram? Mas jogámos porquê? Nós podíamos ter trazido o Kevin, podíamos ter trazido o Pedro Lima, podíamos ter trazido o Michel ou outro zagueiro. Porque o coordenador da base, juntamente com a comissão técnica, decidimos deixá-los estar em baixo e trazer umas segundas linhas para poderem estar fortes na copinha, certo? Porque eles já podiam estar aqui. Isto é que fica, já podiam estar aqui, não é? O Pedro Lima podia ter feito a pré-temporada connosco. O Kevin podia ter feito a temporada connosco. Porque moleques, o Riquelme jogou aqui connosco. Vocês viram o Riquelme a jogar aqui, viram o Vítor, o zagueiro miúdo de 16 anos, a maturidade a jogar aqui. Portanto, esses foram ocupados por essas posições desses jogadores que em condições normais estariam aqui a jogar connosco. Só por uma questão de organização e planificação, porque o Palmeiras também quer ganhar na formação, nós entendemos em conjunto deixá-los estar a fazer a copinha, porque senão já estavam aqui connosco. Estão-me a fazer entender? E a outra pergunta era do... Em relação ao Everton Cebolinha, que falou... Eu não gosto de comentar, como eu vos disse, eu respondi-vos há um bocado, o treinador tem que treinar a equipa, os jogadores têm que jogar e os dirigentes têm que dirigir. É assim que eu vejo, e a opinião dos jogadores eu não comento. Não li, não vi concretamente, eu não comento. Vocês viram o que a imprensa faz, né? O Leve traz. Ah, ele falou isso, o que você acha, hein? As cascas de banana. O Abel já entendeu, embora ainda seja jovem na profissão, que isso acontece frequentemente. Então ele já pulou essa casca de banana muito fácil. E já falou, olha, Pedro Lima, eu queria que tivesse aqui já há mais tempo. Mas precisa ganhar a copinha. Então abrimos mão do Pedro Lima por causa da copinha. É bom que ganhe a copinha, hein? Aliás, o América vai ser um adversário bem difícil. Viu? Sei é que nós temos um objetivo muito claro para essa competição e vamos nos preparar para isso. Ainda temos um jogo a meio de semana e quando chegar domingo não, que era domingo, mas alteraram para sábado. Quando chegar sábado, nós estaremos prontos para competir. Abel, Gabriel Menino Pode Porco, boa noite. Eu queria que você falasse sobre o Giovani. Ele acabou não sendo liberado para disputar o Sul-Americano Sub-20. Você ainda
não utilizou ainda nessa temporada. Eu queria que você falasse o que você pensa sobre a utilização do Giovani nesse estadual. A gente sabe que ele vem de uma lesão também no ano passado. Não só ele, como o Fabinho também. O Palmeiras já está numa outra final da Copinha, mas tem garotos que foram campeões da Copinha do ano passado que ainda não tiveram a oportunidade de jogar ainda no time de cima. Então, eu queria que você falasse desses dois, dessa duplinha aí. Olha, muito boa pergunta. Sabem, às vezes nós passamos para fora a informação que nós queremos, não é? O que o clube quer. Esses dois jogadores, e passo para vocês sem problema nenhum, quer o Fabinho, quer o Giovani tiveram problemas físicos. Nós nem sempre passamos, e o clube não quis passar nada. Ou seja, esses jogadores, até esta convocatória, estavam indisponíveis para a relação. Estavam indisponíveis para a convocatória. Depois, porque é que o treinador não, nem nós temos que passar a informação toda para vocês. Nós, como qualquer outros clubes, e segundo eu sei, o ano passado nós fomos a equipa que menos lesões teve, mas tem lesões. Estamos a falar de um jogador que teve quase um ano parado, não é? Regressa. E é diferente competir e treinar com miúdos de sub-20, ouvi treinar contra o Gomes, ouvi treinar contra o Murilo, ouvi treinar contra o Trem, que é o nosso Zé, ouvi treinar contra o Rony. A intensidade aumenta. A intensidade aumenta e é normal que no início tiveram alguma dificuldade em alguma adaptação. O Fabinho teve um problema muscular e o nosso Giovani também teve um problema muscular que o tirou do treino durante algum tempo e, portanto, o treinador, tudo o que o treinador faz, que fique bem claro, eu não faço nada, nem todas as minhas opções são a pensar no que é o melhor para o clube, o que é o melhor para o Palmeiras e o que é melhor para a equipa do Palmeiras. E quando é melhor o Giovani jogar, ele vai jogar. Quando não for melhor para o Giovani ter que descansar para reparar, ele vai descansar. E há uma coisa que todos aqui têm que entender. Nós subimos moleques da base que são muito bons e eles agora só têm que fazer uma coisa, como fez o Hendrick, como fez o Vanderlá. O Vanderlá ganhou o espaço dele. E os outros que estão aqui têm a oportunidade, que eu acho que devemos ser a equipa, não só do Brasil, mas eu diria que também do mundo, que mais jogadores têm da formação. Não sei se o Barcelona terá mais, não sei, mas quando eles chegam aqui, eles têm que conquistar o espaço. Conquistar, como conquistou o Hendrick, quando toda a gente dizia, tem que ser, eu disse, deixa-o lá ir para a Disney, deixa vir, foi campeão não sei onde, ainda se calhar ainda vai esse tempo de ser campeão na equipa principal, e foi. O Menino é a mesma coisa, o Danilo é a mesma coisa, não chegam todos na mesma medida, até porque, por exemplo, tenho um extremo espetacular na equipa B, o Kevin, top, mas tem ainda em cima, ainda temos o Dudu, vai ter que esperar, vai ter que vir, esperar e trabalhar até um dia, não sei se vai ser daqui a um ano, vai ser daqui a 2 ou 3, não sei. Portanto, o clube tem esse caminho, eu já vos disse isso há um tempo atrás, para fechar, o clube tem presente e tem futuro, independentemente da preocupação dos torcedores que têm que contratar 20, 30, 40 jogadores, não sei o que, não sei mais. Há clubes que contrataram e gastaram uma fortuna e só um vai ganhar. Só um vai ganhar. Destes todos, só um vai ganhar o Paulista, só um vai ganhar a Libertadores, só um vai ganhar a Copa e já gastaram rios de dinheiro. E só um vai ganhar. Só um vai ganhar. Tá? Bom, terminou. Boa essa pergunta, esse tema final, né? Para deixar claro por que o Giovani, né, já não vai nem para o banco. Tá aí, ele estava lesionado ou com problemas físicos, né? Talvez por causa da volta de lesão. E o Fabinho, mesma coisa. Então a gente já começa a ver um monte de teoria nas redes sociais, né? Porque tá deixando o fulano fora, não sei o quê. Então o torcedor precisa ter calma. Mas nem sempre terá, a gente sabe disso. Mas tá aí. Que bom que tem a coletiva para ter essa explicação. E legal também essa última abordagem dele, quando ele fala de só um vai ganhar, cara. Todo mundo investe, ou alguns investem bastante, investem para ganhar. Você tem 20 para disputar a Série A, você tem lá uns 3, 4 que vão investir pesado para ganhar. E o Palmeiras tem que ser um deles. Investe todo mês na folha de pagamento que não é pequena. Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, Internacional, outros que eventualmente vão se candidatar, Fluminense. Só um vai ganhar. Ele mencionou no decorrer da coletiva o Liverpool, que está tendo resultados bem medíocres e há 2 anos atrás era um timaço imbatível, o exemplo, o modelo a ser seguido. E continua sendo.
Mas aqui também tem outros times muito bons com quem ele está concorrendo, não só na Inglaterra como na Europa. E no Brasil a mesma coisa, na América do Sul a mesma coisa. Então o torcedor palmeirense ganhou tudo nos últimos 2, 3 anos, está mal acostumado. E parece que agora não vai aceitar. Não vai aceitar, mas vai ter que aceitar, né? Quando começar a não ganhar de novo. Porque isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Vamos ver. Nessa hora a gente vai ver quem é torcedor, que é palmeirense mesmo, e quem é só casado com a vitória. Quem tá lá na modinha, ali, só para mandar meme pelo WhatsApp, para azucrinar o amiguinho, porque o meu time ganhou. Ah, bom, mas agora não tá ganhando mais. É o teu time ainda? Vamos ver quem é casado com a vitória e quem é casado com o Palmeiras mesmo. Terminamos então esse react da coletiva do Abel. A gente volta ainda hoje, nesta segunda-feira, às 18 horas, ao vivo, no Verdazo, ao vivo. Grande abraço e saudações alviverdes.